Boa noite, agradeço a sua presença, que bom que você está aqui para que nós possamos conversar um pouco. Como que foi da nossa última live para hoje? Queria saber, nós conversamos sobre atitude. Você pensou sobre as suas atitudes? Repensou, avaliou se está feliz com as suas atitudes? Lembra que o nosso objetivo aqui não é te entregar nada pronto, é te convidar a refletir sobre as suas qualidades, sobre as suas atitudes, para mudar o quê? O seu resultado. Então, na nossa última live, que foi na terça-feira, que foi na segunda-feira, nós falamos sobre atitude. E agora nós vamos falar sobre os valores. Então eu queria te convidar, qual foi o convite, né? Primeiro, você sabe quais são os seus valores? Então isso é importante. Segundo, a compreensão dos seus valores é importante? E por último, para você agir, o conhecer os seus valores, agir baseado nos seus valores, faz diferença? Se você respondeu sim para essas 3 perguntas, eu te digo que você está no caminho certo. Porque é importante você conhecer os seus valores, é importante você compreender os seus valores e mais importante do que tudo isso é você agir baseado nos seus valores. Então vamos conversar um pouquinho sobre o que são valores. Nos meus processos de coaching individual e até em grupo, eu já tive muitas surpresas com relação aos valores. Para vocês terem uma ideia, eu já cheguei no processo individual, as pessoas, quando eu perguntei sobre o que são valores, a pessoa me falou qual era a sua pretensão salarial. Engraçado, né? Mas, na verdade, a pessoa desconhecia esse termo valores. Então, para ela, quando se fala de valores, então, qual que é a sua ideia? Qual que é o meu salário? Qual que é a minha pretensão? Ou, digamos, quanto que eu invisto na minha carreira? Porque a pessoa nunca parou para pensar. Então, vamos falar um pouquinho da questão do significado. Valores são um conjunto de características de uma determinada pessoa ou organização, que determinam a forma como a pessoa ou organização se comporta e interage com os outros indivíduos e com o meio ambiente. Então, olha que interessante, essa questão dos valores, ela está muito relacionada a como você age com os outros. As empresas também têm valores, sem dúvida, mas aqui o nosso objetivo é falar dos seus valores. É importante você saber, então eu vou te colocar de uma maneira bem simples. Na medida que vocês tenham dúvida, tá, pessoal? Fiquem à vontade para colocar no Face, para perguntar, que dentro do possível eu vou te responder ao vivo, e se não, eu te respondo depois, na hora que nós terminarmos a live. Então, gente, os valores, eu costumo passar uma explicação nos meus processos de uma maneira bem simples. Os valores estão relacionados ao que te motiva, a questão da sua essência. E os valores, eles também dependem muito, gente, em todas as nossas lives eu tenho falado muito da questão da tua origem, né? De como todos nós aqui, nós fazemos parte de uma origem, nós temos uma família. Então essa questão dos valores também está relacionado a crenças. E crenças é algo tão importante que todos os temas estão relacionados à crença. E é por isso que no seminário E-Série eu tenho um momento, eu tenho uma pauta só focada em crenças. Por quê? Porque as crenças, lembram que eu já falei nas outras reuniões, vocês vão cansar de ouvir isso, mas é devido à grande importância realmente da questão das crenças. As crenças, elas podem nos motivar, elas podem nos ajudar a chegar ao sucesso, como elas também podem nos impedir. Então existem crenças que são limitantes e a questão de valores também podem nos limitar, porque existem os valores da nossa família e nós, na medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos avaliando, não é que de repente eu vou mudar os valores, mas na medida que eu me torno adulto, eu vou sem dúvida avaliar os valores que eu tive na minha família, mas eu também vou criar os meus valores. A possibilidade desses valores estarem muito alinhados com a forma que eu cresci, ela é muito grande, mas eu tenho essa autonomia. Então a questão dos valores é algo importante, por quê? Porque primeiro eu preciso conhecer. Então primeira lição de casa aqui é, se você não sabe quais são os seus valores, então minha sugestão, pega um papel,
tá? Pesquisa, nós temos aí a internet, vai lá, você vai ver várias definições. A ideia aqui não é a gente inventar nada. Nós nos baseamos, né, todo o trabalho que é feito para essa live, que eu faço junto com a minha equipe, nós nos baseamos no que existe de conceito. A ideia não é reinventar a roda. Então é importante você saber quais são os seus valores, o que te motiva, porque são esses valores, na medida que você tem essa consciência, que vão te ajudar. Então, primeiro, o que te motiva? Vou te dar um exemplo. Você vai participar de um processo seletivo em uma empresa. Os valores da empresa, por exemplo, a questão da preocupação da empresa com a sua imagem, com a imagem dela, da empresa, a forma que ela te atende, o respeito, são valores, né? Você, desde o momento que você recebe uma ligação, você já está avaliando os valores dessa empresa. E se isso te incomoda, isso está indo contra os seus valores. Um exemplo, a empresa marcou um horário para uma entrevista. Então, digamos, ela marcou às 14 horas. Você chegou lá às 14 horas e a empresa te atendeu às 16 horas. Se você ficou incomodada, é porque você, de repente, está pensando o seguinte: poxa, essa vaga é muito importante e eu estou aqui às 14 horas. Por que a empresa me atendeu às 16? Não é que a empresa não possa atrasar, mas existe a questão da preocupação, e eu trabalhei muito tempo em seleção, então existe sim da pessoa de repente ficar esperando, mas normalmente existe uma preocupação de dar uma satisfação para o candidato. Pessoal, olha, me desculpe, nós estamos um pouco atrasados, ou nós marcamos com o pessoal às 14, nós vamos fazer uma dinâmica. Então a questão da satisfação é um valor, é um respeito. Então o respeito é um valor. Se você é convidado para uma entrevista e você se incomoda com essa falta de respeito, é algo que então está indo contra um valor seu, que é o de respeitar o outro. Se você não se incomoda, de repente, ok, eu estou procurando emprego mesmo, eu vim para a entrevista. Não é que você não respeite as pessoas, mas isso não é algo tão gritante. De repente, assim, a condição, o local que você fica, tudo isso você vai perceber nos valores da empresa. Então, outros exemplos de valores, a questão da lealdade, a questão da sinceridade. Então, a ideia aqui não é julgar o que é certo e o que é errado, mas é te ajudar a descobrir quais são os seus valores. Tá? Então, vamos pensar numa situação de amigos. De repente, um amigo tira o sarro do outro, né? Usa alguma coisa pejorativa e isso te incomoda. Né? Tá todo mundo rindo, tá todo mundo brincando. Mas de repente aquele amigo está fazendo algo de desrespeitar o outro, que no primeiro momento você pode até ter achado engraçado, mas depois você fala, poxa, se fosse comigo, isso ia me incomodar. Então isso está relacionado a valores? Está relacionado a valores. Então exemplos de valores: família, respeito à família, lealdade, integridade, transparência. Então são vários os valores. O importante é quais são os seus. Então fica esse dever. Escreva no caderno, escreva no papel quais são os seus valores. Na medida que você já saiba, já tenha claro quais são os seus valores, qual que é o segundo passo? No que esses valores contribuem para as minhas decisões. Se eu sei já quais são os meus valores, eu preciso utilizá-los. O que acontece se eu sei quais são os meus valores e eu não utilizo esses valores nas minhas decisões, no meu dia a dia? Você tem ideia? O comum que as pessoas me passam, e coisas que eu também já vivi, é que quando a gente foge aos nossos valores, quando a gente não respeita os nossos valores, a gente sofre. A gente sofre, porque de repente eu me relaciono com pessoas que têm valores diferentes dos meus. Então, neste momento, nós estamos num grupo, nós temos amigos, e aí começa, por exemplo, essa questão de brincar, de fazer alguma brincadeira que eu não acho bacana, de às vezes até frequentar alguns lugares que eu não acho bacana. Só que, por um lado, eu quero estar com as pessoas, eu quero me divertir. Mas, por outro lado, eu chego no final desse programa falando, poxa, aconteceu isso que não foi legal, aconteceu aquilo que não foi bacana. E aí, a hora que eu coloco na balança, eu penso, esse passeio, esse programa com esses amigos, foi mais positivo ou mais negativo?
que me ajuda a definir isso? Os meus valores. E aí eu decido se eu continuo a frequentar esses lugares, se eu continuo a sair com essas pessoas ou não. No trabalho isso também acontece? Isso também acontece. Então, gente, o principal, se eu tô no meu trabalho, se eu falo que assim, não tem coisa pior do que você trabalhar e ficar deprimido a hora que você ouve a musiquinha do Fantástico. Você já passou por isso? Pois é. O que a musiquinha do Fantástico ela simboliza? Que o final de semana tá acabando. Então tá chegando a segunda-feira. E agora? Eu vou ter que trabalhar. Nossa, eu vou ficar de segunda a sexta naquele lugar que eu não gosto. Quem que tá sofrendo, gente? Em primeiro lugar, você. A empresa também sofre? Sofre. Porque se a pessoa não está feliz com o seu trabalho, ela tende a não fazer um trabalho bacana. Então, é um profissional que, de repente, aquele profissional que faz de qualquer forma, que não dá o seu melhor. Então, os dois estão sofrendo. Então, a questão de valores interfere e muito. Se você está com dificuldade de identificar quais são os seus valores, então você precisa dar um passinho para trás e pensar, você se conhece? Autoconhecimento é algo muito importante, que também faz parte da minha grade, do meu programa do Seminário E-Série. Então eu vou falar no Seminário E-Série do autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer para saber quais são os meus valores. Senão eu faço parte daquela turma do Deixa a Vida Me Levar. Né? Você conhece pessoas assim? Você é assim? Ou você já foi assim? Eu posso te dizer que eu já fui assim. Eu já trabalhei em empresas que eu não era feliz. E eu, como a maioria das pessoas que, pelo menos eu me relaciono, eu trabalho porque eu preciso trabalhar. Né? Mas eu preciso trabalhar, mas eu não preciso trabalhar e fazer algo que eu não goste. O salário, né, o resultado financeiro do meu trabalho é muito importante, mas não a qualquer custo. Então, eu por muitas vezes na minha vida eu trabalhei em empresas, em determinadas atividades que eu também não era feliz. Mas essas atividades foram necessárias e me ajudaram a chegar onde eu estou hoje, que é uma carreira como coach, como empresária e que realmente me satisfaz muito. Mas eu precisei também, como eu estou sugerindo para você, me conhecer. Então eu precisei sair do grupo do Deixa a Vida Me Levar. Isso é possível? É possível. Porque é aquela história, poxa, é só trabalhar de segunda a sexta, rezar para chegar sexta-noite e sofrer a hora que chega o domingo? Não. Eu descobri, a hora que eu investi no meu autoconhecimento, que era possível sim. Eu descobri o que realmente me motivava, eu batalhar para conseguir chegar aonde eu cheguei hoje. Planejar, primeiro eu tive que me conhecer, depois eu tive que planejar, estudar, para hoje poder falar para vocês que há 9 anos eu trabalho realmente naquilo que me realiza. Então o autoconhecimento é muito importante. Então falamos do autoconhecimento, falamos da questão da importância dos valores. Agora, à medida que eu conheço esses valores, o que isso me ajuda a tomar decisões? Tá? Então já falamos que eles são importantes, já falamos das dificuldades quando a gente não conhece os valores, não é isso? O que isso me ajuda a tomar decisões? Eu posso e devo decidir aonde trabalhar, com quem me relacionar, baseado nos meus valores. Então eu posso, na medida que eu falo que um processo seletivo, né, falando de empresa, o processo seletivo não é mais aquele processo onde a empresa escolhe o funcionário. Quando você participa de uma entrevista, você também está ali para decidir, para escolher se você quer trabalhar naquela empresa. O que você acha disso? Pense que uma entrevista não é uma obrigação. Então, da mesma forma que o profissional de RH, ele te faz perguntas com relação à tua experiência profissional, com relação ao seu lado pessoal, sua família, como que você age, você também deve aproveitar este momento de entrevista para também perguntar para a pessoa que está te entrevistando sobre a organização.
você pode e deve perguntar sobre quais são os valores dessa organização. Como que os funcionários, como que vocês celebram aqui, por exemplo, aniversários? De repente a empresa vira para você e fala assim, não, aqui não tem essa história de celebrar aniversário, isso para nós não existe. Ok, poxa, mas tem problema perguntar? Não. Se para você o celebrar aniversário, se para você a questão da confraternização é importante, não tem nenhum problema. Você não vai virar para a pessoa e falar assim, nem sem dúvida esse não é o motivo, só se tem um exemplo. Mas você não vai falar, eu não vou trabalhar nessa empresa porque vocês não celebram aniversário. Mas você vai entender, na medida que ela te responda essa simples pergunta, que é algo que não é tão importante para a empresa. Então você pode e deve fazer perguntas que vão te ajudar a decidir se você quer trabalhar nessa empresa ou não. Como, por exemplo, vocês têm um plano de carreira? Né? Como que funciona a questão das refeições aqui na empresa? Vocês têm um refeitório, vocês têm um vale alimentação? Então aproveite esses processos de entrevista para esclarecer as suas dúvidas, para que no momento que a empresa te ligue e fale, olha, nós optamos, nós vamos te contratar, você tenha claro se realmente você também quer trabalhar nessa empresa. Para que caso a empresa também não te ligue, você tenha claro que, assim como se a empresa não te ligou, não é que você não é um bom profissional, mas de repente um outro profissional talvez tenha atendido mais às necessidades dessa empresa. Então, é um processo, tem várias pessoas participando, mas não fique mais na posição só, eu falo que nós não devemos ter uma posição reativa, né? Nós devemos ter uma posição proativa. Então, uma entrevista é um momento, sim, de você conhecer a empresa e de você tomar decisões baseado nos seus valores. Percebe como eles são importantes? Deixa eu ver se tem alguma pergunta, que daí depois eu fico só falando, né, e não respondo para vocês. Então vamos lá. Débora, quando não respeitamos os valores, ficamos à mercê da reciprocidade negativa? Débora, muito obrigada pela sua pergunta. A questão de não respeitar os valores, me corrige, de repente você pode até colocar aqui, quando você quer dizer com relação a você não respeitar os seus valores, né? Se é isso, tá? É aquela história, se você não respeita os seus valores, você acaba dependendo do outro. Se é essa realmente a sua pergunta, senão você fica à vontade para complementar, mas se você não respeita os seus valores, o outro também tende a não te respeitar. Então é aquela questão, se eu tenho um amigo que de repente ele faz uma determinada brincadeira, tá? Coloca um apelido, alguma coisa que eu não gosto, tá? Se de repente, poxa, se eu falar para esse amigo que eu não gostei da brincadeira, eu posso perder o amigo? Então você não está respeitando os seus valores. Você está se chateando, você está deixando de colocar algo importante e a tendência sim é ele continuar brincando. Aí tem pessoas que falam assim, não, mas quando a gente fala para o outro que a gente não gostou, aí é que isso pode piorar. Pode piorar, sim. Porque tem pessoas que realmente vai falar, agora que eu sei que a pessoa não gostou do apelido, agora é que eu vou chamar ela realmente disso. Então, já acende uma luzinha amarela. O quanto essa pessoa realmente, ela respeita você, o quanto ela gosta de você, se você já deixou claro algo que te incomodou e ela continua fazendo. Isso acontece também, Débora, na empresa? Isso também acontece na empresa. Então, como eu falei, o fato de você, de repente, digamos que a pessoa é um estagiário, e o seu gestor, ou um analista, alguém da equipe, falou algo que ele não gostou. Não é porque ele é um estagiário que ele não deve se colocar. Né? De repente, olha, não gostei da forma que você me chamou a atenção na frente de todo mundo, ou você fez uma brincadeira, falou comigo de uma maneira que me incomodou. Você tem o direito sim, não é porque você é um estagiário que você não deve se colocar. Você não deve, você na sua posição, o que não é correto? Eu não quero fazer esse trabalho. Então, se você tem pessoas acima de você que estão te designando uma atividade, você tem a responsabilidade ali de fazer. A gente não faz só o que gosta. Mas se alguém na empresa está fazendo algo que vai contra os seus valores, você deve sim se colocar. Tá? Eu espero que a resposta te atenda, tá, Débora? Mas qualquer coisa, coloca aqui novamente. Samuel, valor tem a ver com honestidade? Tem, Samuel. Honestidade é um valor. Honestidade é um valor. E é um valor muito importante.
isso em empresa também acaba tendo um reflexo muito grande. Tá? Então, existem determinadas áreas, existem determinadas atuações dentro de empresa que às vezes vai contra os nossos valores. Isso não quer dizer que a empresa seja desonesta. Isso não quer dizer que a empresa seja desonesta. Mas, de repente, alguma ação dentro da empresa, que de repente até necessária, porque o mercado corporativo exige aquela ação, mas de repente vai contra o valor da pessoa. Tá? Um exemplo, eu trabalhei em uma empresa que teve um processo de auditoria. E o processo de auditoria, a pessoa, o auditor, ele deixou de apontar algo lá que era importante. Na verdade, houve uma falha do auditor. E aí o gestor dessa área virou para a pessoa que era analista e falou assim, não, coloca aí que está ok. Então, na verdade, houve uma falha do auditor e o gestor, porque o auditor já tinha terminado o trabalho, eles precisavam entregar, que não é que o gestor ele queria passar por cima, é que não existia tempo para se chamar o auditor novamente para corrigir. Então, isso gerou uma polêmica, por quê? Porque o analista, ele achou que era realmente algo que não era correto. Então, meu papel aqui não é nem falar quem estava certo e quem estava errado, mas a questão de que houve uma falha e que, para uma pessoa, o apontar aquilo como checado era desonestidade e para o outro era, vamos resolver o problema, ponto. Então, isso tem a ver com honestidade. De repente, para aquela pessoa, de forma alguma que eu vou colocar aqui um ok, que não fui eu que fiz isso. Então, existem várias situações dentro de empresa e nos relacionamentos diretamente focados na honestidade. Então, honestidade é um valor, sim. Vamos lá, deixa eu ver se temos mais perguntas. Ah, muito legal. Pessoal do Lar Anália Franco está assistindo, muito obrigada pela presença. Até eu vou compartilhar com vocês. Olha que flor linda, maravilhosa, que eu ganhei ontem. Ontem eu concluí um trabalho de coaching de carreira, é o E-Série Team, com jovens do Lar Anália Franco. E lá nós falamos bastante de valores. Né? Então são jovens de 13 a 15 anos, nós tivemos 8 encontros e foi muito bacana porque no término do trabalho ontem, eles colocaram muita questão de valores, de atitudes, né? Da questão de honestidade, da questão de não desistir, e eu que agradeço lá na Anália Franco pela oportunidade, que foi um trabalho muito rico, que me deixou muito feliz e a repercussão também com relação aos jovens também foi muito bacana. Tá? Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Deixa eu ver aqui. Os valores são os alicerces da vida. É isso aí. Os valores são os alicerces da vida. Então, reflita sobre as pessoas que você conhece, ou se você está num momento que você está insatisfeito, que você está angustiado, que você está sofrendo, e realmente veja se não são os seus valores que estão interferindo no seu resultado. Primeiro, ou porque você não sabe quais são os valores, ou porque você está passando por cima dos seus valores para agradar alguém. Gente, os valores, eles são a base da nossa vida. Como que eu faço, de repente, se os meus valores, eles não estão alinhados com os valores da empresa? Eu preciso escolher, de repente, às vezes até fazer a opção de, se eu estou feliz nessa empresa, a questão às vezes de eu estar infeliz, às vezes o problema não é da empresa, às vezes o problema é seu, que não está colocando para o seu chefe, que não está colocando para a equipe algo que está te incomodando. Então, como eu falei, a questão de uma brincadeira, uma colocação, às vezes até um trabalho que passam para você e que você aceita e você não se coloca. Aí de repente você fala, essa empresa não é legal. Eu sou uma pessoa que não procede, desde que eu fiz a minha formação de coaching em 2008, desde então, trabalho então com coaching, trabalho com treinamento, desde então eu coloco muito isso para os meus clientes, faça aquilo que depende de você, não terceirize a responsabilidade. Então, é mais fácil eu ficar na posição de vítima e falar que o meu chefe não é legal, que a empresa não é bacana, que o meu amigo é chato, que o meu marido, que o meu namorado. Então a questão é, o que você pode fazer? Então, se você tem consciência dos seus valores, coloque isso para o outro. E tenha certeza, as pessoas e as empresas que estão alinhadas com seus valores vão permanecer. Poxa, mas e se os meus valores não estão alinhados com o da empresa? Você tem que escolher.
mas eu preciso trabalhar. Bacana. Eu trabalho há 30 anos e eu fiz escolhas. Existem várias possibilidades de trabalho e com certeza existem empresas, existem pessoas alinhadas com seus valores. Isso também na vida pessoal? Também na vida pessoal. Então, digamos, eu escolho os amigos que eu tenho, eu escolho os relacionamentos que eu tenho, namorado, marido. Eu falo que assim, as únicas coisas que a gente não escolhe são pai, mãe, irmão e filhos. Não é isso? Se eu escolho, e aí vamos pensar sogro, sogra, cunhados, mas o marido eu escolho. Então, se eu escolhi a pessoa, eu namorei com essa pessoa, eu casei com essa pessoa, com o marido, com a esposa, poxa, mas eu casei, né, com uma pessoa, mas poxa, não me relaciono muito bem com o pai dessa pessoa. Não é meu caso, que meu sogro inclusive está assistindo, né, a live, né, Alberto? Não é nosso caso. Mas existem situações como essa. Então o que acontece? Poxa, o meu relacionamento é tão bom com o meu marido que eu tenho que superar essas dificuldades que eu tenho, de repente, com o sogro, com a sogra, né? De repente, com as outras pessoas. Mas por quê? Porque o meu alinhamento com o meu marido é maravilhoso. É como eu falei, meus pais, meu irmão, também eu não escolhi. E são pessoas que têm qualidades e que têm defeitos. Eu não posso virar e falar assim, não, eu quero devolver esse pai. Não, é o meu pai, é a minha mãe e eu tenho que aprender a lidar com eles. A mesma coisa com relação à família do meu marido. Agora, o marido, sim, eu escolho. Os amigos, sim, eu escolho. Então, o meu propósito é falar para as pessoas que elas não devem ficar na posição de vítima, de falar que ela não é feliz, porque o meu casamento não é legal. Eu não sou feliz porque o meu trabalho não é bacana. Você não é feliz porque você não está sabendo quais são os seus valores e não está conseguindo colocar isso para as pessoas. É simples assim. Eu primeiro tenho que descobrir, depois eu tenho que colocar. Mas é tão fácil? Não, não é fácil, mas é possível. Quando eu falo simples assim, pode parecer que eu estou dizendo que é muito fácil. Não, não é fácil, mas é possível. E só quem consegue fazer isso é você. Não dá para terceirizar. Não dá. Eu trabalho, né, bastante com jovens, ainda fechei esse grupo ontem. Então, digamos, o pessoal na faixa de 17, 18 anos, eles vão de repente para uma primeira carreira, eles têm os seus valores, mas eles vão enfrentar uma área corporativa. Eles estão saindo dessa realidade de família, de ensino médio, de faculdade e vão para uma empresa. Não tem como a mãe e o pai ir lá defender, gente. Por mais que eu tenha 2 filhos, por mais que a gente sofra às vezes por ver algumas situações onde você fala, poxa vida, minha filha está sofrendo, meu filho está sofrendo, o que nós precisamos? Passar para eles a importância dos seus valores e ensiná-los a se defender. Então isso é muito importante. Então você precisa aprender e você precisa compartilhar isso com as pessoas que você ama. Então, é possível? É possível. É fácil? Não, não é fácil. Mas você quer ser feliz? É uma escolha. Se você acredita que você é merecedor, porque infelizmente tem pessoas que acham que não são merecedores de felicidade. E aí elas ficam nessa turma do deixa a vida me levar. Eu acho que você não faz parte desse grupo. Por quê? Porque se você fizesse parte desse grupo, você não estava aqui, 9 horas da noite, assistindo a live, né? E ouvindo uma pessoa compartilhar a sua experiência. Então, com certeza, você não faz parte desse grupo. Você faz parte de um grupo de pessoas que quer mudar os seus resultados. E você é capaz de mudar esses resultados. E eu espero contar contigo nas lives. Eu espero muito poder, dentro do possível, que a gente possa estar fazendo alguma coisa. Lembro que eu tenho esse seminário, então, nesse próximo seminário, que vai ser agora dia 10 e 12 de julho, aqui em Jundiaí, vai ser à noite, porque esse seminário ele era para ser num sábado, e as pessoas pediram para fazer à noite, porque agora é férias, né, férias de faculdade, e sábado a gente sabe que é um dia que acaba tendo muitos compromissos, então nós vamos fazer 2 noites, segunda e quarta. O que nós vamos falar nesse seminário? Vamos falar de autoconhecimento, vamos falar de crenças,
limitantes e crenças também que te ajudam, e vamos falar de ferramentas. Então, dentro das crenças tem ferramentas de PNL que nós vamos trabalhar nesse seminário. Então, são ferramentas simples que vai te ajudar primeiro a se conhecer e a conseguir ressignificar suas crenças, e ferramentas de coaching que também são muito práticas e que você vai levar para sua vida e que vai te ajudar também a destravar algumas coisas com relação aos seus resultados. Vamos ver aqui se temos mais comentários. Muito obrigada. Tem aqui o Regis falando excelente trabalho. Muito obrigada pela sua presença, Regis. Conto contigo na próxima quinta-feira, que nós vamos falar na próxima quinta-feira, nós vamos falar de experiência, Regis, vai ser bem bacana. Maria Inês, sempre falando que é certo. Maria Inês, você é um presente, né? Minha cliente do E-Série. Foi muito importante contar contigo como cliente e é muito importante ter a sua amizade. Obrigada pela sua presença. E aqui a Priscila Almeida. Show, Priscila, muito obrigada pela sua presença. Priscila, você também é uma pessoa que me inspirou muito, você sabe disso, e é muito legal contar com você aqui. Aí tem aqui o Vinícius. Que tipo de interação os valores têm com os hábitos? Pois ambos são também bases do nosso ser e se relacionam. Mas como seria isso, sendo que são os principais pontos para mudarmos ou aprendermos? Então, Vinícius, você está falando com relação a hábitos e com relação a valores. De uma maneira bem objetiva, Vinícius, e depois, se você quiser, eu posso te responder, né, te explicar um pouco mais no privado. Hábitos são práticas. Valores é aquilo que te motiva. Os hábitos são práticas. Vamos dar um exemplo. Então, valor é fidelidade, honestidade, lealdade. Isso é um valor. É algo que me motiva ou até me atrapalha num relacionamento. Se a pessoa é infiel, se a pessoa de repente não é leal, então essas coisas me incomodam. Hábito. De repente eu tenho um hábito, uma atividade física. Nossa, é uma coisa que assim, tem pessoas que têm o hábito de fazer atividade física de manhã. O dia que ela não faz, ela sente que o dia não tá legal. Então isso é um hábito, tá? O valor que faz ela fazer atividade física é de repente assim se preocupar com o corpo. A atividade física é algo que deixa ela mais motivada, mais entusiasmada, percebe a diferença? Então o valor é que a motiva a ter essa prática da atividade física. Vamos pensar num outro hábito, de repente, que eu posso compartilhar com você, Vinícius. Deixa eu pensar. Então, hábito... um hábito no meu trabalho, tá? Então, digamos que eu tenho o hábito de chegar todo dia de manhã, abrir o meu computador, fazer checar quais são as minhas atividades, para depois começar a trabalhar, ir lá tomar um café e começar a trabalhar. Então, isso é um hábito, tá? É aquela história, eu não funciono antes de abrir meu computador, ver quais são as minhas atividades e ir lá tomar um café. É um hábito. Isso pode acontecer? Pode. De repente eu chego um dia, já vou para uma reunião e não tomei o café. Mas por eu não ter, né, cumprido esse hábito, de repente, sabe aquele dia que você fala assim, nossa, parece que tá faltando alguma coisa. Aí eu paro para pensar, nossa, eu cheguei direto, fui para a reunião e tomei meu cafezinho. Não olhei qual era a minha programação. Então isso me incomoda. Ficou claro, Vinícius? Então, o hábito e os valores são diferentes, mas é muito comum eu ter hábitos que eu pratico, então é uma prática, é algo que eu faço com frequência. Provavelmente esses hábitos, o que são inspirados em valores. Então esse valor de organização, de repente saber o que eu vou fazer no dia, de tomar um café, de correr. Então, de repente isso é estimulado por valores. Tudo bem? Espero que eu tenha atendido a sua necessidade. Se não, fica à vontade para me mandar um privado. Eu também te amo, Maria Inês. Obrigada por amo você. Bom, gente, estou muito feliz. Vocês percebam, assim, o número de pessoas, né, presentes aqui nas lives está aumentando. Eu estou muito feliz com vocês. Eu queria agradecer Lidiane. Fez 4 comentários a Lidiane? Peraí, gente. Deixa eu ver aqui. Lidiane. Excelente, Amanda estar aqui. Muito obrigada, Lidiane. Desculpa, eu não respondi. Gente, muito obrigada por todos que estão aqui presentes nessa live. Obrigada pelos comentários. Eu tô assim muito feliz, isso para mim é algo novo. Eu também estou aprendendo com vocês, eu estou praticando a cada dia e tá sendo muito legal, tá? Tá sendo muito gratificante, porque eu me preparo para estar aqui.
né? Não é algo que de repente eu venho e falo, eu me preparo para estar aqui com vocês. Eu espero que vocês estejam aqui novamente na quinta-feira, às 9 horas da noite, nós vamos falar de experiências. Então, muito obrigada, gratidão pela sua presença. Quinta-feira às 9 horas da noite, compartilhe, convide os amigos para que você possamos fazer diferença na vida de muita gente. Muito obrigada, uma ótima noite, até quinta.